Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal do mercado brasileiro, dia 17 de julho de 2023. Espero que estejam conosco, acompanhando sempre, porque eu acredito que essas aberturas são relativamente importantes para ajudá-los a compreender o que pode acontecer no mercado durante a semana e lhes ajudar a seguir, né, com as suas operações. Tá? Como de hábito, né, desde a semana passada, nós seguimos com estes ativos agora. Eles mostram realmente algo que está correlacionado com a nossa análise mensal, que vai ao ar toda primeira quarta-feira útil do mês. E vamos começar então com os nossos gráficos. Esqueci de mudar aqui. Pronto, agora eu fui para o lugar certo. E começamos, como é o hábito, né, com os juros brasileiros, que tiveram aí uma ligeira alta essa semana, né, perspectiva de alta. Eu venho dizendo há bastante tempo que a tendência dos juros brasileiros de queda não me parecia sustentada. Não via uma condição real para se baixar os juros. O que está acontecendo, na verdade, é que o nosso Banco Central tem feito um trabalho primoroso, né? E, de fato, a inflação caiu, teve deflação recentemente. E eu acho que isso vai sim motivar uma, uma pequena queda nos juros. O mercado financeiro tem falado mais em 0,5%, né, ou 50 pontos base. Eu acredito que isso seja muito. Tá? Eu ficaria com 25. Então eu gostaria, não estou dizendo que vai ser, eu estou dizendo que eu gostaria que abaixasse apenas 25 pontos base. Gosto de juros altos? Não. Até porque eu não opero em renda fixa, não tenho quase praticamente renda fixa. Então não é por uma questão de remunerar o meu capital. O meu capital está praticamente todo na bolsa de valores, né? O capital financeiro, né? É, mas não é saudável para o país. Eu acredito, sinceramente, que o trabalho do Ministério da Economia está ruim. Eu tenho falado isso. Apesar de que a Faria Lima diz o contrário, eles estão gostando, né? Mas eu acho que tem muito viés ideológico. Eu já vi a Faria Lima errar muito, feio. Faria Lima, para quem não sabe, é o local onde existem as principais é, agentes financeiros, ou os principais agentes financeiros, né? Fora do Rio de Janeiro, porque eu diria que os principais ainda estão no Rio de Janeiro. Apesar de não ter mais bolsa de valores por lá. Né? Mas ficaram lá e, enfim, isso não vem ao caso. O ponto é, eu acho que a percepção dos agentes financeiros está bastante equivocada. E todas as vezes no passado que eu falei isso, eu tive pessoas me criticando e depois aconteceu aquilo que eu tinha dito que deveria acontecer. É complicado, quando a gente vai contra a onda, né, a gente colhe críticas e depois, quando o pessoal vê que aconteceu aquilo que a gente falou, às vezes nem lembra o que a gente falou, né? Ou quando lembra, né, fica quietinho, não vem dizer, olha, pô, você realmente estava certo. São poucos que fazem isso. Então, cuidado, gente. Tem uma garotada lá com todo respeito, tá? Mas tem uma garotada sem experiência de vida lá mas com um currículo muito promissor, né, nesses agentes financeiros, que se deixam levar por ideologias e não pela realidade. Isso leva tempo, né, para as pessoas consolidarem. Elas têm que errar bastante para perceber. Eu também já errei muito, né, na minha juventude. Hoje eu erro menos, bem menos. E na minha visão, os juros brasileiros, a Selic, ela deve sofrer uma queda, mas tudo que está sendo feito pela economia, né, pelo Ministério da Economia e pelo governo em si, é gastar mais, é desequilibrar mais o fiscal, né, ou seja, a parte de tributos, aumentar tributos, né, isso vai levar a um aumento de custo, fatalmente. Eu vi uma pessoa muito proeminente no mercado falando que não era bem assim. Li a reportagem,
Tive que fazer um esforço para ler, porque é uma pessoa que, na minha opinião, lamentavelmente, coloca ideologia acima da realidade. Quer ver o lado bom das coisas? Eu acho válido, né, querer ver o lado bom das coisas. Mas economia é economia, realidade é realidade. A gente tem que analisar de forma realista. E, na minha visão, o Brasil vai ter pressão inflacionária. A reforma tributária ainda não aconteceu de fato. Ela foi aprovada na Câmara, tem que passar pelo Senado, pode ser revista. E ela, assim mesmo, só entra em funcionamento de fato, se eu não estou enganado, em 2026. Então, não é para agora. Certo? Mas o que ela trouxer de bem ou de mal, de bom ou de ruim, já começará a ser precificado. Quando a gente fala, por exemplo, de juros longos, já vai começar a ser precificado. Se isso vai gerar pressão inflacionária, vai ser precificado no dólar, vai ser precificado nas ações. Aquelas que se beneficiam disso vão subir, aquelas que se prejudicam com isso vão cair. O mercado, ele é dinâmico, é esperto, ele sabe o que vai acontecer a partir de determinados acontecimentos de hoje. Ele sabe quando vai acontecer, inclusive. Isso talvez você não saiba, mas é possível se projetar, se fazer projeções financeiras, etc. E o mercado financeiro trabalha com isso. Tá? Então, enquanto você está eventualmente aí no achismo, o mercado financeiro está ganhando dinheiro todo dia. Aí, acredite, não são os agentes financeiros que estão te atendendo na tua corretora. Eles ganham o seu dinheiro também, mas não são eles que ganham um grande dinheiro. O smart money não está na mão deles, está na mão dos grandes. Tá? Então, cuidado, para os grandes ganharem, eles precisam que os pequenos entreguem esse dinheiro para eles. Tá? Então, não seja você o trouxa, o sardinha, que vai fazer isso. Então, o que aconteceu? Os juros vinham numa toada de baixa. Né? Já na semana anterior, né, retrasada, ele começou a dar uma subida, caiu um pouquinho, e essa semana ele já começou num ponto e foi subindo. Né? Ele deu uma lateralizada no meio de semana e subiu. Se a gente for olhar aqui, a intensidade de deslocamento está bem horizontal, né? Ou seja, ela não está mostrando nada, mas eu diria que ela tem um ligeiro viés de alta. E a gente olha aqui no gráfico, ele tem um ligeiro viés de alta, apesar de estar na segunda volatilidade, aliás, na primeira, o que é, desde algum tempo, um limitador para os juros, porque ele tem andado bem lateral. Lateral para baixo, mas tem andado lateral. Então, o que possivelmente vai acontecer é que o juros brasileiro vai dar ainda uma corrigida, mas vai continuar possivelmente numa recuperação de alta. O valor dele está em torno de 10,90, grosso modo, que seria o juros esperado para janeiro de 2025. Né? Quando a gente vê aqui 2025 é janeiro de 2025, certo? Ou seja, dá para daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, né? Grosso modo. E eu não acredito nesse valor em 2025. Acho que vai ser superior. Os juros não vai cair tudo isso até deste semestre que falta para esse ano e mais o ano que vem. Eu não acredito nisso. Eu não trabalho com esta base. Apesar de ser o que o mercado está mostrando. Parece que ele começou a perceber que não vai ser. Certo? Então, fiquem atentos. Vamos lá para o índice da Bolsa de Valores, né, o Ibov, lateralizadaço. Eu não vou nem fazer mais comentários. Mesma coisa da semana passada. Está lateralizado. Está parado, altos e baixos, mas está parado. Aí, volta a dizer, gente, não é porque o índice deu um dia de alta que você vai comprar. Você vai comprar quando ele dá um dia de baixa, para começar. Né? Mas que tenha potencial de alta. Eu não estou comprado em bolsa brasileira.
Não tem nada na Bolsa Brasileira que não sejam alguns fundos imobiliários que, na medida do possível e do devido tempo, eu estou me desfazendo. Eu não tenho essa confiança toda de que a Bolsa Brasileira vai bombar como os influencers aí, as grandes casas de análise têm falado, né? Posicione-se na Bolsa para se aproveitar da queda dos juros. Na minha opinião, os juros não vão cair drasticamente, vão cair um pouco, mas vão ter que voltar a subir. A não ser que o ano que vem este governo coloque um presidente do Banco do Brasil que esteja ali, alinhado a uma certa agenda, né, e que queira fazer um trabalho não técnico, um trabalho político. Aí ferrou. Aí que ele vai baixar os juros na canetada, né, como a Dilma fez, e aí a inflação vai explodir, o dólar vai explodir, e aí vai ser o caos. Eu já estou me preparando para esta possibilidade, para este caos. O que eu acho que tem grande chance de acontecer. Então, eu falo, abre uma conta no exterior, começa a colocar a coisa para lá. Nossa bolsa, ela pode passar dos 120 mil pontos, que é mais ou menos o valor que está aí? Pode. Se os juros sofrerem uma pequena queda, acho que isso já pode acontecer. Vai ser um monte de gente, pessoa física, sardinha, colocando dinheiro, vai entregar para os caras que realmente sabem mexer no mercado depois. Felizmente, esse é o que sempre acontece. Dólar para o real. O dólar está historicamente baixo, né? Está abaixo do que ele vale em relação ao real, bem abaixo. De vez em quando ele dá uns espasmos para cima aqui, mas ele tem conseguido se manter na baixa. Mas ele tem respeitado um certo suporte, certo? Que não costuma ficar abaixo do 4.8, 4.7. Mas ele dá umas fisgadas para baixo e já volta. Assim, caiu abaixo de 4.9, eu sou comprador em dólar. Tá? Porque é o suporte que a gente tem aqui. 4.8 mais ainda. Tá? Então, minha visão, você não vai comprar dólar aqui. A não ser que você precise urgentemente. Nem aqui. Abaixo de 5. 4,90 já. Aí eu compro quando o dólar chega próximo desses limites aqui. Ó. Chegou, ele paralisou aqui, estou comprando. Paralisou aqui, estou comprando. Paralisou aqui, estou comprando. Tá? Fora o fato de que eu ganho em dólar por operar na Bolsa de Chicago. Aí não trago para cá. Eu prefiro gastar com cartão de crédito lá. Cartão de débito, aliás, que é o cartão que eu tenho lá na corretora americana. E não paga IOF, não paga nada, tudo dentro da lei. Absolutamente dentro da lei, eu faço tudo direitinho, porque se é alguém ou uma entidade que eu não quero ter problema na minha vida, é com a Receita Federal. Tá? Prefiro pagar imposto direitinho, né? Não a mais, mas direitinho. Mas se eu tiver um meio legal de evitar a incidência de algum imposto, né, que não vai me colocar numa situação de evasão, coisa desse tipo, né, ou de manipulação, ou seja lá o que for, qual o nome que deem, se for algo dentro da lei, eu vou fazer. Né, e está dentro da lei que eu tenho uma conta americana, que eu ganho lá, e que eu não preciso trazer esse dinheiro para cá para gastar com spread e com IOF. Então, qual o problema? Gasto lá diretamente. E o que eu ganho aqui, se sobrar, eu mando para lá. Simples assim. Aí eu gasto com IOF, gasto com o spread, mas pelo menos eu estou protegido. Então, assim, o dólar não vai cair muito mais do que isso. E não vai continuar neste nível por muito tempo. Se houver uma queda de juros da Selic na próxima reunião do Copom, provavelmente vai acontecer, ele pode dar uma fisgada para baixo, vai ser uma excelente oportunidade para entrar mais. Se você tiver aí recursos, manda para fora. Só deixa aqui o que é essencial. Depois, milho. O milho, a gente, para quem assiste a nossa abertura semanal global macroeconômica, que vai aos domingos no ar, viu que ele deu uma fisgada para cima, né, no internacional, e aqui ele ainda está bem lateralizado. O nosso milho não é
tão correlacionado com o milho internacional. Mas, em geral, eles vão para o mesmo lado. Então, o nosso milho tem a sua autonomia própria. Mas, em geral, eles acabam se alinhando. Lá deu uma fisgada para cima impressionante. Vamos ver o que vai acontecer essa semana, porque foi um gap de alta. Pode ter sido alguma coisa fora do comum, né, e que volte à normalidade essa semana. Ou que ele engate uma alta. Se ele engatar uma alta, olha só como está comprimido o movimento do milho aqui. Está extremamente comprimido. As bandas de Bollinger estão extremamente comprimidas. Então, eu diria que existe uma forte possibilidade de ele dar uma escapada para cima. Tá bom? Tem uma forte possibilidade mesmo. Então, fiquem atentos para aproveitar, caso isto aconteça. Okay? E dá para ganhar bastante dinheiro com milho, então fiquem espertos. O ETF Hash, que tem Bitcoin e Ethereum, ele deu uma forçada para cima aqui e voltou a uma certa normalidade. Eu não entendi essa volta dele. Tá? Tudo bem que teve uma correção, mas eu acho que aqui foi muito forte. Ele voltou para o patamar anterior. O Bitcoin e o Ethereum não fizeram isso. Então eu acho que ele tem aí uma boa força para ir para cima novamente. O nosso indicador ele está muito tímido, né, mas isso é muito força do como o ETF está se comportando. E ele veio de uma lateralização forte, então isso vai fazendo perder força no indicador. E de repente ele deu um espasmo. Esse retorno aqui, para mim, tinha que estar mais ou menos no meio do caminho. Ele veio para baixo do crocodilo. Não faz sentido. Tá? Minha visão, ele volta a crescer nesta semana. É o que tem que acontecer, na minha visão. O indicador ainda não é um bom ajudante, um bom advisor, um bom assistente aí para nos guiar, porque veio de uma lateralidade muito forte. E ele teve um movimento aí que se anulou, né, uma alta e uma baixa seguidas, então não serve de referência para a gente. Tá? Depois a gente vem aí com Localiza. Localiza sofreu uma perda aqui, né, teve um gap de alta no meio da semana, depois voltou. Um comportamento um pouco incomum. Muito fraco aqui o indicador. Certo? Mas ele chegou num ponto aqui, ó, que é suporte. É suporte aqui, ou foi suporte aqui, é suporte aqui. Foi resistência aqui. Então, minha visão é que acabou a queda. Acabou essa queda, ele vai começar a voltar na alta, mas não é uma alta que me empolga. Eu não entraria comprado, a não ser que fosse para uma operação muito curta, eventualmente com opções. Certo? Ele deve ainda bater lá em cima e cair novamente. Tá? Então aqui seria uma variação aí de 68 até mais ou menos 71, que eu acho que ele poderia chegar. R$3 não é muito. Depende do volume que você mexe, depende. Se você estiver operando com opções, pode ser significativo. Uma trava de alta, por exemplo, abrindo ela em 68,60, eu não estou vendo os valores que tem disponíveis aqui nas opções, mas algo em torno de 68,60, com uma call vendida lá em cima na faixa de 71. 71 é um bom valor. Tá? É uma possibilidade. Itaú, Unibanco, né, também lateralizado. Está começando a fazer um movimento que pode virar um movimento de queda. Ele está aqui, ó, aguentando esse suporte aqui, ó. Mas abaixo dele é isso daqui, ó. Pode cair até aqui? Acho difícil, mas não é impossível. Seria cair da faixa de 28,30 para algo em torno de 26,30. R$2. Pode acontecer, mas é um movimento que está aí baixista. Se você compra Itaú para feito de dividendo, deixa ele cair. Quando ele parar, compra.
A gente nunca acerta o ponto exato, mas fica como guia. Certo? B3, a Bolsa de Valores brasileira, tá paradinho também. Uma bolsa, né? A bolsa toda tá parada, é um inferno isso. Mas olha só, parado aqui. Tá? O nosso indicador não tem expressão nenhuma nesse sentido, né? Não está mostrando nada. Então eu diria o seguinte, na B3 observa e não faz nada. É o melhor que eu posso dizer nesse momento. Banco do Brasil está aí numa tendência calma de queda. Uma tendência calma de queda. O nosso indicador está todo para baixo. Ó, todo para baixo. O que está aparecendo é que ele está chegando no fundo desse canal de movimentação de baixo. Ele deve começar a corrigir e depois continuar a cair. Então eu diria o seguinte, aproveite na hora que ele bater aqui no lábio e talvez no dente, para entrar vendido. Né? Se você quiser fazer um trade curto ou comprar uma put, né? uma opção de venda, e deixar continuar caindo. Mas o movimento está muito lento. Eu não gosto de trabalhar com movimento lento assim, eu gosto de trabalhar com movimentos mais rápidos e me dão um retorno mais rápido. Né? Eu não gosto de ficar muito tempo posicionado. Então, mas se você gosta, é a opção que eu vejo. O ativo vai continuar caindo. Tá? Apesar de ter aí certos momentos de alta para corrigir. Tá? Momentos de correção. Certo? Ambev lateralizado, com pouca movimentação no indicador. Teve aqui um espasmo no começo da semana, né? Forte. Mas lateralizou. Quando acontece essas bagunças assim, não tem muito o que fazer, esperar mais um pouco. Observa, pura e simplesmente. Neoenergia, bem horizontal. Bem horizontal. É uma empresa para se ter para efeito de dividendo, para longo prazo também. Então, para curto prazo, que é o que a gente olha aqui no semanal, não me sentiria estimulado a fazer nada. Depois a gente tem aqui Suzano parado embaixo, né? Lateralizado aqui embaixo. Pouca expressão no indicador. Também, lamento dizer, não fazer nada. Equatorial, de novo, horizontalizado. O índice da bolsa e quase tudo está parado. Parado. Uma ligeira tendência para baixo, né, que pode ser um momento de entrada para quem gosta de ficar com esse ativo para efeito de dividendos no longo prazo. Para trading, não há nada que se fazer aqui no momento. VEG, meio paradinho ali embaixo, né, veio de uma tendência de baixo. O indicador Maximus não está mostrando muita coisa, mas é tendência de baixa, deve continuar. Ela está testando ali os próximo do dente do crocodilo, né, já está caindo de novo. Minha opinião, se você quiser fazer alguma coisa, é entrar vendido, mas eu não faria nada. Eu só observaria. Não existe intensidade de movimento que justifique entrar nesse ativo no momento. JBS, ela anunciou essa semana que abriria capital nos Estados Unidos, né? E olha o gap que isso nos deu. É um ativo que vinha meio apagado, né? Eu tenho aí minhas restrições com relação aos proprietários majoritários, né? Aqueles que controlam, o grupo lá da família Batista. Mas olha só, ele teve uma toada de alta, teve uma correção logo depois. Essa correção não me preocupa porque foi um salto muito grande. Era normal que o pessoal começasse a realizar os lucros rapidamente, né? Quem estava posicionado, quem teve eventualmente alguma informação privilegiada, né? E pegou esse gap aqui já começou a ter realização. Ó. Então tinha gente posicionada aqui e ganhou esse gap aqui e já começou a vender. Certo? Depois houve aí uma entrada a mais, o pessoal que entra desatrasado parou, né? Teve realização aqui, só que aqui deu um movimento de retorno, certo? E que é salutar para o movimento do ativo. Ele começou aqui a corrigir, mas na nossa opinião, isto daqui é um movimento efetivamente de correção, certo?
E não deve passar muito do lábio do crocodilo, dado esse salto fenomenal que ele teve aqui, e deve voltar a, a subir muito em breve. Depois a gente tem Vale do Rio Doce. A Vale pode ter uma estremecida essa semana. Saiu uma notícia quente aí que ela teria feito algumas coisas consideradas incorretas. Né? Ela escondeu, por assim dizer, né, a venda de ouro como. Me fugiu o nome agora, mas como subproduto do cobre. Né? Então, se você vende como subproduto do cobre, eu não sei se tem uma isenção de taxa ou se tem uma taxa mais baixa, né, de imposto. E se você vende como ouro, tem uma taxa naturalmente superior. Então, nesse manicômio tributário do Brasil, a gente pode se lançar a mão de muita coisa desse tipo. E eles, para economizar com esses impostos, né, supostamente, venderam ouro como subproduto do cobre. Não, no caso, talvez ele não deixe de ser um subproduto, mas é um subproduto valioso, e por aquilo vale muito mais do que o cobre. Né? Então, isso daí deve dar uma estremecida essa semana. Eu vi a notícia na sexta-feira à noite, se eu não me engano, ou foi no sábado já. Então, eu acho que é algo que ainda não foi precificado. Apesar dessa paradinha que deu aqui, ó, esse retorno que aconteceu aqui, eu acredito que não esteja precificado. Eu não vi se essa notícia saiu antes, durante a semana, para justificar algum movimento assim na terça-feira. Sexta-feira, melhor dizendo. Tá? Mas ela vinha aí de uma boa subida. Eu acho que essa notícia pode estremecer. Se ela não estremecer, eu diria o seguinte: ela está precisando passar por uma correção. Né? Ele já está dando ares aqui de que vai passar por uma correção. Então ela deve cair até aqui no lábio do crocodilo. Se a notícia for realmente lida como ruim para a empresa, o mercado lida assim, ela pode cair mais e provavelmente irá cair mais. Mas numa visão puramente gráfica, que a gente está vendo o que aconteceu, de como ela parou, ela deve corrigir um pouco mais e depois voltar a subir. Okay? Petrobras não é de hoje, desde o ano passado que eu falo para você que tem Petrobras na carteira, venda. Falei quando ela estava por aqui, se eu não me engano, e era um bom ponto de venda, estava alto e tudo mais. Ela não vai conseguir continuar pagando os dividendos maravilhosos que ela pagou recentemente. Não tem espaço para isso. Espero que você me ouça. E se não ouvir, não posso fazer nada. Né? Não posso pegar a sua carteira e ir lá e vender. Mas, do jeito que está aqui, ó, com esta configuração gráfica lateralizada desse jeito, com ligeira queda, não dá para fazer nada. Eu fico de fora desse ativo. Mais e mais. Depois, Allianz, lateralizado também, com uma ligeira queda. Minha opinião, é um ativo bom, forte. Ele tem um suporte aqui. Ele não chegou nesse suporte ainda, mas está bem próximo. Não me parece que ele caia mais do que isso para análise da empresa, mas olha só, ele está ainda querendo cair mais. Então, ainda existe espaço para cair mais, apesar de que perdeu o ímpeto. Né? A intensidade direcional reduziu, e tá negativo, mas reduziu. Né? Ficou cinza, ficou muito baixo, abaixo de 35. Então ele vai dar uma respirada. Tá? De fato, olha o candlezinho aqui de dúvida. O crocodilo engatou numa baixa. Tá? Eu acho que ele pode subir um pouco, testar aqui e voltar a cair. Então, eu diria que este ativo é para a gente ficar atento para um movimento de baixa mais expressivo. Tá? Só que ele vem de um movimento de alta expressivo no passado. Então ele pode simplesmente fazer uma correção um pouco mais profunda, um pouco mais pronunciada e voltar a subir. É duvidoso o que vai acontecer. No momento eu diria que mais para observar. Okay? Vamos então voltar para cá. Vimos todos esses ativos hoje. Espero que estejam gostando, que isso esteja sendo útil para vocês. Aí eu peço que, por favor, ajudem aí a divulgar para que a gente possa expandir nosso público. Porque realmente preciso expandir esse público para continuar justificando fazer essas análises semanais. Tá? Infelizmente o público está paradão.
Ou vocês não estão gostando, se bem que eu só recebo bons feedbacks. Então, se você não está gostando, me diga também o que eu poderia melhorar. De repente eu posso fazê-lo. E eu preciso, né, que esse público expanda um pouco mais para, né, ser motivante fazer isso daqui. Eu gosto de fazer. Né, eu acho bacana dividir com vocês a minha visão. Mas precisa ter o retorno. Né? O retorno é vocês participando, vocês fazendo comentários e, por assim dizer, me estimulando a continuar. Bom, vejo vocês na próxima semana. Um abraço.